Me chamo Alex, sou técnico em segurança, atuo na Protec Face. Somos fabricantes de máscaras de proteção respiratória, André é nosso diretor. E a gente veio falar um pouquinho aqui para vocês sobre o programa de proteção respiratória, especificamente sobre o item 8, que fala sobre os tipos de ensaios de vedação. Então, um tema bem específico, um tema bem pertinente, algo que vem estando à tona aí desde 2021, quando houve o lançamento da portaria 672. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí com vocês, tá? Então, só para que vocês entendam em relação à Protec Face, o que é a Protec Face, né? Então somos um fabricante de máscaras de proteção respiratória de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul, próximo daqui da cidade de vocês. A gente tem também uma unidade em Joinville, Santa Catarina, é um centro de distribuição. Eu sou de Santa Catarina, então atuo mais focado em Santa Catarina e no Paraná. O André está mais próximo aqui de vocês, está na matriz, então ele que dá esse atendimento para a região aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então, só para que vocês entendam um pouco sobre a Protec Face, 20 anos aí, mais de 20 anos de história já, fabricando no início as máscaras PFF 1, 2 e 3, então aquelas máscaras que a gente popularmente conhece como descartáveis, né, ou sem manutenção, e desde o ano passado aí, já com a linha de produtos com manutenção, então máscaras com filtros, cartuchos, então essa linha de produtos aí que a Protec Face tem no seu portfólio, cada vez aumentando aí a nossa linha de produtos, tá? Todos produtos certificados, todos dentro das normas competentes aqui no nosso país. Bom, vamos ao conteúdo, que é o que importa. Então, como eu disse, antes foi muito bem mencionado pelo colega sobre o PGR, plano de ação, medidas de ação, enfim, que devem ser tomadas, e uma delas, em alguns momentos, ele até citou a questão do PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória. Então, esse programa ele deve ser implantado em toda e qualquer indústria, qualquer empresa que tenha algum tipo de risco respiratório, certo? Então, esse programa precisa ser implantado a partir do momento que existe a exposição de algum colaborador a algum tipo de risco respiratório, certo? O item 8, especificamente, ele já é um item mais avançado. Claro que existem 7 itens anteriores a ele, onde você faz o levantamento desse risco para entender qual que é esse risco que existe no local de trabalho. Depois você passa pelo processo de seleção de respiradores, certo? E aí, dependendo da quantificação daquele risco, do tipo do contaminante que existe no ambiente, da concentração dele dentro do ambiente, depois que é feito todo esse levantamento, aí sim a gente vai fazer a seleção dos respiradores. E aí a gente vai saber se vai ser um respirador de pressão positiva, de linha de ar, ou um respirador de pressão negativa. Então, quando a gente fala de ensaios de vedação, que é o item 8, ele vale especificamente para respiradores de pressão negativa. Ou seja, eu dependo da pressão atmosférica do ambiente para poder usar esse tipo de respirador. Então, é muito importante a gente ter esse tema bem esclarecido, porque apenas os itens que estão nas imagens, eles são submetidos ao ensaio de vedação. Então, respiradores sem manutenção, os famosos descartáveis, a linha semifacial, então a máscara que vai cobrir boca, nariz e queixo, e os respiradores peça facial inteira, então que vai cobrir toda a parte frontal do rosto do usuário, certo? Então, esses 3 tipos de respiradores, eles são submetidos ao ensaio de vedação, certo? Então, o ensaio de vedação, o principal intuito desse ensaio é a gente saber qual que é o determinado tamanho de respirador que vai se adequar ao rosto do determinado colaborador. Então, se a gente pensar numa quantificação aí de 20, 100, 50, 1000 colaboradores, cada colaborador tem um tamanho específico de rosto, e esse ensaio serve justamente para isso. Tem muita gente que acaba confundindo e achando que o ensaio de vedação vai atestar se aquele filtro vai ser eficiente no local de trabalho. Não, o filtro ele já passou na seleção de respiradores, que é um processo anterior ao ensaio de vedação. Então, o ensaio de vedação ele vai testar a selagem do respirador no rosto do usuário, saber se aquele determinado respirador está vedando para que ele possa acessar o local contaminado, sabendo que o respirador está no tamanho adequado para ele, com a regulagem adequada também, tá? Então, esse é o intuito do ensaio de vedação. Então, todos os respiradores eles possuem algum tipo de regulagem, certo? Então, por exemplo, respirador sem manutenção, que é o primeiro, o azulzinho que está na imagem aqui,
ele é um respirador que ele é muito limitado em relação a regulagens. Ele é um respirador que geralmente tem um tamanho, nós temos dois tamanhos desse respirador, temos o tamanho G e o tamanho M, mas de qualquer forma são respiradores que nos limitam um pouco em relação à questão de ajuste, certo? Os outros dois modelos já facilita bastante, porque além do colaborador ter um conforto melhor de utilizar um respirador semifacial ou peça facial inteira, ele também tem a possibilidade de ter regulagens para deixar o produto mais confortável no seu rosto, certo? Para que ele não machuque. Então, são respiradores aí que a gente considera como mais adequados, mais fáceis da gente conseguir encontrar o tamanho adequado. O respirador semifacial, que é a imagem do meio, na nossa linha possui três tamanhos, tamanho P, M e G. Então, por exemplo, mulheres que têm o rosto geralmente mais fino e mais estreito do que os homens, geralmente tem que se trabalhar no tamanho P, certo? Existem situações onde a gente parte para o M e tem pessoas que têm o rosto um pouco maior que precisam utilizar o tamanho G, certo? Então fica mais fácil da gente conseguir encontrar o tamanho adequado. Então a gente vai falar um pouco sobre como é que funciona esse processo do ensaio de vedação e quais são alguns pontos importantes que a gente tem que observar em relação a pré-requisitos para a pessoa usar proteção respiratória e estar exposta ao determinado risco de forma protegida, tá? Bom, o principal item é a barba, tá? Esse é um tema bem polêmico aí hoje em dia, há algum tempo já, na verdade, e o programa de proteção respiratória, que foi feito lá em 1994, ele bate bastante nessa tecla também. Então tem um item específico, que é o item 3.5.3, parágrafo B, que fala especificamente sobre a política da barba. Então, a importância de aplicar a política da barba, porque a barba, ela nada mais é do que uma barreira entre a máscara e o rosto do usuário. Então o respirador, qualquer um dos modelos, ele foi feito de pressão negativa, onde você necessita da vedação, certo, do produto, porque a gente possui produtos, por exemplo, como linha de ar-mandado, respiradores de pressão positiva, onde você independe da selagem, você não precisa ter selagem no rosto em alguns modelos, certo? Então, esses modelos de pressão negativa que eu comentei com vocês, eles necessitam da selagem no rosto do usuário. Necessitando de selagem, então eu preciso ter o contato diretamente com a pele do usuário. Por isso, a barba, ela é uma barreira muito importante, certo? A barba na área de selagem. Aí a gente começa a entrar numa parte interpretativa da norma, certo? Porque existem regiões, por exemplo, do rosto, por exemplo, bigode, onde a máscara, ela não necessariamente entra em contato com essa região. Então, no meu ponto de vista e no ponto de vista de várias pessoas, não há interferência do bigode em relação à vedação do respirador. Mas barba na parte de selagem, essa sim influencia 100%. Então, a Protec fez, junto com a nossa equipe de técnicos, a gente presta esse serviço de ensaio de vedação nos nossos clientes. E quando chega algum determinado colaborador que está com barba e usa respirador, a gente já no momento se recusa a fazer um ensaio de vedação, porque ele vai reprovar. De uma maneira ou de outra ele vai reprovar. Ele pode tentar burlar o ensaio, certo? Mas a gente sabe que na prática ele vai estar exposto. E a norma fala que não deve se utilizar barba em usuário de proteção respiratória. Então, essa é uma barreira muito grande que a gente encontra, porque no dia a dia a gente tem lá pessoas que já têm um tempo maior de casa na empresa, que sempre usaram barba, se recusam a tirar a barba, mesmo a gente explicando a necessidade de se retirar o produto. Nos colaboradores que acabam entrando nos últimos tempos, a gente consegue, até mesmo no contrato de trabalho, né, como por exemplo numa indústria frigorífica, é obrigatório você não ter barba se você trabalha no frigorífico, certo? E em setores na indústria onde você precisa usar proteção respiratória, isso tem que fazer parte do contrato de trabalho do colaborador. Ele tem que estar ciente de que ele não pode ter a barba para conseguir ter uma proteção adequada para a saúde dele, certo? Então, para colaboradores novos é mais fácil da gente conseguir lidar com isso. Agora, para o pessoal que já tem um tempo maior de casa, é um pouco mais difícil, a gente tem que trabalhar daí com a questão da conscientização. Mas então, a norma deixa bem claro, no caso de uso de respiradores com vedação facial, não apresentar pelos faciais, barba, cavanhaque, etc. Isso aqui é importante, que interfiram na selagem do respirador em seu rosto. Então, como eu disse antes, o exemplo do bigode, certo? Se o bigode não está influenciando, se ele não é muito extenso, não tem um porquê a gente obrigar a retirada dele, certo? Então, importante a gente ter bastante atenção nessa questão da interferência da barba.
E aí a gente parte para os tipos de ensaio de vedação. Hoje, a gente tem 2 tipos de ensaio que são permitidos, certo? O segundo ensaio, que é o quantitativo, ele, para o respirador facial inteiro, porque a gente precisa de um fator de proteção atribuído maior do que 10, a gente precisa obrigatoriamente passar pelo quantitativo, que é o modelo do aparelhinho que a gente necessita de um notebook, de uma aparelhagem maior aí para fazer o teste. Mas, quando a gente precisa de um fator de proteção atribuído no respirador abaixo de 10 ou menos, a gente pode submeter a questão do qualitativo, certo? Não sei se todos vocês aqui já tiveram a oportunidade de acompanhar um ensaio de vedação, mas o qualitativo nada mais é do que como está na imagem. O colaborador primeiro faz um processo do ensaio sem o respirador, certo? Para ver se ele é sensível ao agente de ensaio, então ao produto que é borrifado dentro do capuz, certo? Então coloca-se o capuz por cima da cabeça do usuário e em seguida borrifa-se um produto. A norma dá algumas possibilidades de produtos a serem borrifados, mas geralmente utiliza sacarina ou bitrex. Sacarina doce, bitrex é um produto amargo, certo? Então borrifa-se um dos 2 tipos de produto dentro do capuz. O colaborador respira pela boca no primeiro momento, sem o respirador, certo? E aí a gente faz uma quantidade de borrifadas inicial de 10. Se o colaborador não sentir, a gente borrifa mais 10. Se ele ainda não sentir, borrifa-se mais 10, no máximo 30 borrifadas. Ele não sentindo nenhuma dessas 30 borrifadas, troca-se o agente de ensaio, certo? Claro que isso, antes dele passar por esse teste, ele tem que respeitar 15 minutos de tolerância de não beber café e nem comer um doce, mascar uma bala, um chiclete, nada disso, tá? São pré-requisitos que a norma coloca. Então, por exemplo, a gente colocou o capuz, veio 5 borrifadas, geralmente o usuário já sente o gosto ou o cheiro daquele determinado produto, certo? Então retira-se o capuz, o colaborador fica aí uns 5 minutos para tomar uma água, enfim, para sair aquele gosto da boca, aquele cheiro que ele sentiu, e aí ele passa a colocar o respirador, certo? Aqui é importante, nessa situação é importante a gente sempre deixar opções de tamanhos para o colaborador, para que ele possa colocar o tamanho que ele mais se sinta confortável, certo? Para que ele coloque, para que ele se ajuste. Então é passado também uma orientação de como fazer as regulagens do respirador, quais são as fitas que é possível fazer regulagem, o que pode fazer, o que não pode, qual que é o limite de regulagem, porque excesso de pressão na regulagem do respirador não é sinônimo de boa vedação. A gente tem que ter isso bem claro também. Então é feita essa orientação por parte do condutor do ensaio de vedação de como fazer esse ajuste do respirador. E aí coloca-se novamente o capuz na cabeça do usuário, dessa vez ele utilizando o respirador com filtros para partículas. Então o filtro geralmente que se utiliza é um filtro P2, tá? Coloca-se o capuz novamente por cima do rosto do usuário e borrifa-se uma quantidade superior, uma quantidade 100 vezes maior do que foi borrifado no teste de sensibilidade, tá? Então, se ele foi borrifado sacarina, que é doce, borrifa-se 100 vezes, uma concentração 100 vezes maior do que foi borrifado na primeira vez. Dessa vez com o respirador, ajustado no rosto do usuário. E aí ele vai fazer uma série de exercícios. Esses exercícios são importantes para a gente tentar simular situações que possam ocorrer dentro do local de trabalho do colaborador. Então a norma prescreve esses exercícios, que são 7, certo? Então o primeiro exercício é respirar normalmente. Então, por exemplo, se o colaborador sentiu nas primeiras 10 borrifadas sem a máscara, em cada um desses exercícios aqui é borrifado 10 vezes, certo? Então, se ele sentiu dentro das primeiras 10, são 70 borrifadas que ele ficará exposto. Essas 70 borrifadas, elas precisam ser feitas dentro de um tempo de 7 minutos, 1 minuto para cada um dos exercícios. Então, borrifam-se 10 vezes para respirar normalmente, mais 10 respirar profundamente, mais 10 mover a cabeça de um lado para o outro, mais 10 mover a cabeça para cima e para baixo, falar ou ler um texto, simular uma caminhada ou curvar-se para tocar os pés e depois respirar normalmente novamente. Tá? Então, uma série de 7 exercícios, isso prescrito por norma, tá? Que o colaborador precisa passar. Então, se dentro desses 7 minutos que o colaborador terá exposto a essa determinada concentração daquele produto que será borrifado lá dentro, ele não sentir nem o gosto, nem o cheiro do produto,
quer dizer que o produto teve uma selagem correta. O respirador apresentou estado e tamanho adequado e com regulagem adequada para determinado rosto do respirador. E aí preenche-se uma ficha, onde nessa ficha coloca-se lá qual que é o tamanho do respirador que foi aprovado, qual que é o determinado CA do respirador que foi aprovado, para que isso seja anexado ao PGR, a ficha de veio do colaborador, enfim, a uma série de documentações que cada colaborador tem. Então esse teste ele vai ter validade de 12 meses, salvo algumas situações. Tá? Quais são essas situações? O colaborador perder ou ganhar 10% da massa corpórea, tá? Isso é passível de troca de tamanho de respirador, então por isso, se acontece isso, precisa ser realizado um novo ensaio de vedação para ver se aquele respirador ainda está sendo eficiente para o colaborador, se o tamanho do respirador está apresentando a selagem correta. Eu acho que até tem um slide falando sobre isso. Aqui embaixo, ó. O ensaio deve ser renovado a cada 12 meses ou caso o usuário apresente alteração de 10% da massa corpórea, aparecimento de cicatriz na área de selagem, na área de vedação, certo? Se ele sofreu algum acidente, enfim, fez alguma cirurgia onde apareceu cicatriz na área de selagem, alteração na arcada dentária também, tá? Ela também influencia, pode influenciar na questão do tamanho do respirador, e se passou por algum tipo de cirurgia reconstrutiva, tá? Então isso aqui foi tirado da norma, tá? Então isso aqui está prescrito em norma, que são as situações onde o ensaio tem que ser renovado antes dos 12 meses. Caso não aconteça nenhuma dessas alterações, a cada 12 meses o ensaio deve ser renovado, certo? Para também saber se o respirador está em condições de apresentar selagem. Então, se ele foi higienizado de maneira correta, se ele ainda possui maciez para fazer a vedação no rosto do usuário. Então, uma série de situações aí que é passível de avaliação por parte do condutor do ensaio e também do usuário. Então, junto com o ensaio de vedação, é passado para o colaborador então o modo correto de colocação do respirador, incluindo os testes de pressão positiva e negativa. Então o teste de pressão positiva é fechar a saída de ar, então a válvula de exalação, certo? Assoprar, fechar e assoprar na máscara para ver se eu vou ter o ar escapando por algum local de vedação. E o teste de pressão negativa é o inverso, eu fechar a entrada de ar e puxar o ar de forma mais rápida, para que eu possa sentir se está entrando ar em algum local do respirador. Fecho as entradas de ar, que seriam o local onde os filtros são acoplados, certo? Então isso, teste de pressão positivo e negativo, tá? E também explicar para o colaborador o porquê que ele está passando pelo ensaio de vedação. Então explicar o objetivo da implementação do programa de proteção respiratória e do porquê do item 8, que é o ensaio de vedação, para que ele possa conseguir encontrar o tamanho correto do rosto, do respirador para o rosto do usuário. Então depois que ele passa por esses testes aqui, se por exemplo, em algum desses testes ele acabar sentindo o gosto ou cheiro, é feita uma avaliação visual para ver se um ajuste é suficiente para corrigir essa questão da falha de vedação que aconteceu, ou se tem que trocar o tamanho do respirador, ou se tem que trocar o modelo, a marca de respirador, certo? Então para isso existe o ensaio de vedação. Então, quando se realiza esse ensaio de vedação, se tem opções de tamanhos ou de modelos para que o colaborador consiga encontrar o modelo que mais se adeque ao rosto dele, tá? Então, esse é o objetivo do ensaio de vedação. Então, tanto para o qualitativo quanto para o quantitativo, os exercícios são exatamente os mesmos. A diferença é que no qualitativo coloca-se o capuz e a gente depende única e exclusivamente da percepção do usuário, porque ele vai ter que nos dizer se ele sente ou não o gosto do produto, certo? Então a gente depende da percepção dele, do usuário falar, eu não estou sentindo gosto ou estou sentindo gosto. Quando utiliza-se, por exemplo, Bitrex, que é o agente amargo, dificilmente a gente não vai perceber se o usuário vai estar exposto, porque ele vai fazer cara feia, vai sair uma lágrima do olho dele, enfim, ele vai gerar algum tipo de expressão, porque é muito amargo, né? Então gera um desconforto, ele começa a tossir, porque quando essa névoa entra em contato com a garganta lá, ela causa algum tipo de irritação, tá? Então a gente depende da percepção do usuário para fazer o qualitativo. O quantitativo, ele acontece por meio de um aparelho. Então, é conectado um aparelho, esse em específico é o PortaCount da Almont, certo? Que é parceiro da Protec Face também,
onde o respirador, o filtro, antes do filtro, é conectado uma peça onde vai uma mangueirinha, e essa mangueira entra em contato diretamente com esse aparelho, tá? Esse aparelho azulzinho lá. E esse aparelho ele faz uma contagem de partículas da parte externa do respirador e da parte interna, certo? E aí, se houver uma variação muito grande de partículas, ele consegue identificar a falha na vedação. Então, um processo onde independe da percepção do usuário. Quem vai perceber vai ser o software, não vai ser o usuário, tá? E aí ele vai trazer se a vedação está boa ou ruim, tá? Então, é um teste bem mais caro de se fazer, tá? Mas é um teste, com certeza, podemos dizer assim, mais eficiente, porque independe da percepção do usuário, certo? Nós, a Protec Face, dispomos dos dois tipos de ensaios de vedação. Então, tudo depende da negociação com o cliente. A gente tem